nos faz refletir uns com os outros, participar daquilo que a gente vem aprendendo na casa e aprender junto, sempre uns com os outros. Eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Eu não sou uma expert em palestras, não. Eu falo que eu não venho da palestra, eu venho bater papo com vocês, trazer um pouco do que eu também estou estudando, para aprender e dividir isso com vocês. Então eu falo que eu venho aqui fazer um bate-papo. Normalmente é isso que eu falo. Quem já assistiu minhas palestras sabe que eu falo que eu venho mais bater um papo com vocês. E não venho aqui ensinar nada, eu venho aprender junto. Isso que é importante, é a gente se unir num aprendizado. Porque aí fala, lei de amor. Quem não sabe o que é amor? Alguém aqui não sabe o que é amor? Eu acho que todos nós sentimos amor em alguma coisa. Mesmo que a gente não consiga amar tudo, mas nós sempre sentimos um pouco de amor em algumas coisas. E ali já fala, ó, Deus é amor. Então, nosso Criador é amor. Ele é a divindade que nos criou. A partir do momento que Ele nos criou, Ele já colocou amor em nós. Então, nós estamos sempre nos preparando para aprender e aprender cada vez mais sobre o amor, sobre amar, né? E isso é muito gostoso porque, gente, eu falo que ninguém é perfeito, a gente erra todos os dias, se prestar atenção, a gente erra todos os minutos. Mas isso também é amor, porque nós estamos procurando melhorar, nós estamos procurando aprender sempre uns com os outros, principalmente dentro dos nossos lares. Mas nós vamos falar um pouquinho de vários tipos de amor, né? Então nós vamos falar, qual é o maior mandamento? O amor. Deus é amor, então o maior mandamento é o amor. Então tem vários tipos de amor, amor carnal, amor egoísta, amor racional, amor doação ao divino. E dentro desses amores que eu trouxe aqui, existe uma grande gama de vertentes. Principalmente hoje em dia, através da psicologia, psicanálise, existe várias ramificações. Então, eu vou procurar dar uma pincelada, porque se nós formos falar realmente do profundo amor, nós vamos estudar aqui dias e noites para aprender sobre o amor verdadeiro. Então, referente, olha, vamos só dar uma pincelada aqui. O amor carnal refere-se a um sentimento ou atração fortemente baseado no desejo ou na paixão física. É um impulso biológico e instintivo da união com outra pessoa, focado na contemplação da beleza e na busca pelo prazer corporal, prioriza a conexão corporal e a satisfação imediata, muitas vezes servindo como expressão de paixão, intensa e desejo. Só para pincelar. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Principalmente nos jovens. Não existe mais aquela conexão como antigamente. O jovem hoje, ele se envolve de uma forma tão brusca. E assim, conheci um rapaz numa balada, pronto. Eu já tenho uma conexão de amor ali com ele, de uma paixão carnal, no dia seguinte, tchau e bênção. A gente fala, não, é o fiquei, né? A gente agora já sabe que é o ficante. Esse é o amor carnal. Ele não tem uma conexão. Ele não tem uma relação de amor de verdade. É só de desejo. Amor é desejo. Então eu acho que a gente não vai nem dizer que é um amor. Isso é só desejo. Mas tem pessoas que até seguem uma relação de desejo só. E aí se dão o nome de amor carnal. Né? Aí nós temos o amor egoísta.
preza pela felicidade do outro. Ele é egoísta. Hoje eu vou trazer, inclusive, eu estou trazendo algumas histórias que eu conheço de vivência para que a gente possa refletir. Porque às vezes, diante de algumas historinhas que a gente vê na vida, no dia a dia, a gente consegue às vezes entender um pouquinho mais fundo do que a gente pegar um livro e tirar um trecho do livro, né? Então, olha, a pessoa ela vai obter uma satisfação, validação ou felicidade sua. Ela não está preocupada se o outro está sendo feliz. Ela está preocupada dela ser feliz, que é o amor egoísta. E há poucos dias eu encontrei essa história que eu vou contar. Uma senhora que eu fiz amizade com ela até foi minha aluna, tal, no trabalho que eu faço. Ainda contei para o meu esposo. Eu falei, eu vim chateada, eu vim triste para casa. Porque na época que eu estava dando aula para ela falou assim para mim, meu filho vai casar. Ela é separada, ela tem 2 filhas e um filho, as filhas casadas, esse é o filho caçula que viveu com ela por muitos anos, só os 2 dentro de casa. Ela falou, eu não sei como eu vou conseguir viver sem meu filho dentro de casa. Ela estava acostumada há tantos anos, só nós 2 juntos. Eu falei, mas você vai se acostumar, não pensa dessa forma. Pensa de você estar numa conexão na vida dele e trazer ele para a sua vida também, né? Com a esposa. Mas aí ela não comentou mais nada comigo. E há poucos dias eu encontrei com ela, depois de 1 ano, mais ou menos, que a gente não parava para bater papo. Eu falei, e aí, seu filho, como está o casamento? Ela falou, minha nora está grávida. Que bênção! Ela falou, mas eu não estou feliz, não pela criança. Aí ela me contou o seguinte, quando o filho foi casar, ele avisou a ela 10 dias antes do casamento. Aí ela me contou, eu me assustei. Imagina um choque com uma mãe, 10 dias antes o filho lá está o dia do casamento. Não participou. E minha nora, eu falei, que bênção que ela está grávida, eu vou fazer sapatinho, vou fazer roupinha de bebê. Ele falou, ela não quer que você faça nada, mãe. Não faça nada com o bebê. E eu só ouvi. E aquilo foi me magoando. Eu fui me magoando com aquela história. Aí ela falou assim pra mim, e se eu fui na casa dele uma vez só, desde que ele casou. E quando eu cheguei lá, ela me cumprimentou e se trancou no quarto até eu ir embora. E no casamento só foi ela, o pai do rapaz, né, que eles são separados, os pais dela e o casal de cada lado como padrinhos. Ninguém teve nada nem almoço. Ela falou aquilo com tanta mágoa, tão chocada, eu fiquei analisando, quando eu estava estudando, eu falei que existia um amor egoísta dessa noiva. É um amor egoísta. Porque eu acho assim, talvez eu esteja até errada, mas quando a gente está numa união, a nossa satisfação, pelo menos eu aprendi na minha família assim, minha mãe ensinou assim, olha, você vai casar, presta atenção que você não está casando só com ele, você está casando com a família dele. E vice-versa. Ele está casando com a sua família. Então, numa união, a gente une o casal, os irmãos, os pais, os sobrinhos, os avós. Não é uma felicidade? Não é um amor familiar? Não é uma união bonita? Então, nessa história, me chocou, porque eu fiquei tão triste por ela. Eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu estou muito triste. Não foi o que eu falei para você? Eu falei, imagina o que essa minha amiga está sentindo no coração dela. Não poder compartilhar da vida do filho com a esposa e do neto que está para nascer. Então, é uma história muito triste. Eu pus até o nome dela aqui no caderno. Eu falei para ela, eu vou orar por você, por ele e por ela. Porque eu não tenho nem o que te falar, minha amiga. Mas eu vou orar por vocês, pela sua família. Porque um dia eu acho que o amor ali vai ter que florescer. Né? Principalmente o dele por ela, né? Não entendi isso. Principalmente o amor dele por ela. Porque ele chegou a essa
um sobrinho que vai nascer. As irmãs estão tristes, chocadas. E você falou certo. Ele está sendo a pessoa que não respeitou a própria família dele. Então ele está precisando ainda de oração. Porque ele está sendo fraco. Ele precisa se fortalecer no amor. E é o amor de Deus que faz isso. Mas para a gente conhecer o amor de Deus, a gente tem que se conhecer também. Nós temos que nos conhecer, em primeiro lugar. Né? Aí vamos lá. Então, aí vem o amor racional. Esse é um também que eu tenho uma história legal para contar. Esse amor racional, gente, é um conceito que define o amor como uma escolha consciente. E não apenas como um sentimento incontrolável. Porque quando a gente se apaixona, às vezes a gente fica cego, né? Não enxerga nada. Só enxerga aquela paixão. O racional não. Ele vai trabalhar certinho naquilo que ele quer. Ele se baseia no respeito, no diálogo e em atitudes diárias, em vez de depender exclusivamente da paixão ou das reações emocionais. Amar alguém pelo caráter, valores, companheirismo, decidindo manter esse compromisso pelos interesses racionais. Sócrates, talvez, tenha sido o primeiro filósofo a nos dar uma imagem desse tipo de amor. Valia-se de persuasão e da razão para conseguir. Esse amor racional, ele é um amor realmente verdadeiro. As pessoas se unem por amor, as pessoas se unem pelo desejo de estarem juntas, de verdade. Mas elas são racionais. Elas calculam a vida delas ao lado do outro. Então, normalmente, os dois calculam juntos. E eu conheço um rapaz há muitos anos, eu conheci ele tinha uns 18 anos. Ele trabalha numa loja lá em São Paulo, numa loja de material elétrico. E esse rapaz namorou 9 anos com a moça, para se casar. Mas a vida deles é totalmente calculada. Nenhum dos dois quer ter filhos. Porque o desejo deles é viajar pelo mundo, comprar o que eles querem, né? Comprar apartamento, com o objetivo deles, tudo com objetivos. Então é bem racional, objetivos em tudo. Então todo ano eles estão conhecendo o mundo. Todo ano eles fazem uma viagem para fora. Eles têm carro que eles planejaram. Não querem ter filhos porque eles querem uma vida só a dois. É o objetivo deles. Esse é um amor racional. E eles se amam de verdade, mas dentro da expectativa do amor que eles criaram para eles. Está errado? Quem somos nós para falar se está certo ou errado? Foi o caminho que eles procuraram, que eles decidiram, era aquele que eles desejavam. Então foi um amor que combinou. Estão juntos aí, ó, levando uma vida feliz, amorosa. Todo ano viaja para fora. Ele com o trabalho dele, ela com o dela. Os objetivos são os mesmos. Isso é só um exemplo, né? Como eu estou falando, estou dando uma pincelada aqui. Então, é o objetivo que as pessoas têm, que faz parte desse amor racional. Tudo bem, a escolha de cada um. Temos que respeitar. Para eles é certo, para mim também. É o que está fazendo eles felizes. Então, vamos apoiar de uma forma que é o desejo que cada um escolheu. Agora, esse é o mais bonito. Para mim é o mais bonito. Amor de doação ou amor divino. Né? Gente, esse amor divino, eu estava lendo sobre ele, refere-se ao ato de compartilhar amor, tempo ou bens materiais impulsionado por um sentimento de solidariedade, caridade ou por
leal é o amor profundo de amigos e parceiros. Você já viu? Depois a família vai crescendo, né? Os filhos vão crescendo, cada um vai tomando seu rumo. Mas hoje a gente quase se fala quase todos os dias no grupo. Dividimos, às vezes, alguns problemas entre nós. Gente, vocês já imaginaram isso? Há 11 anos, eu tinha 11 anos isso. Uma amizade de mais de 50 anos. Não é brinquedo, não. E garanto que muitos de vocês aqui têm amizades assim. Que vocês se conhecem e continuam. Meu marido tem também um grupo de amigos. Lá de São Paulo, de quando a gente namorava. É muito bom isso. É um amor filia. Um amor de amizade. Isso é belo, é gostoso. Quando a gente para lembrar e para pensar que isso existe ainda, a gente fala, nossa, o mundo não está perdido. Diante de tanta atrocidade que a gente vê no dia a dia, né? A gente fala, não está perdido. Esse amor existe. Ainda existe entre as pessoas. Mas aí, esse amor divino de doação, o tempo vai passando, mas a gente não pode esquecer que ele existe. E a gente precisa se doar. Quando eu digo nos doar, é dedicar um tempo nosso para a caridade. Porque o amor não é só o que eu sinto por você, te ver, te abraçar, te dar um beijo, ver você de vez em quando e tchau. Nós precisamos de um amor mais forte. O amor que a gente sabe que a gente pode compartilhar ele com os outros. É o amor daquele que necessita, daquele que precisa. É o amor da caridade. É o amor da doação. É o amor divino. Terça-feira eu fui numa outra casa espírita, onde eu também frequento uma outra casa. E o senhor que foi fazer uma explanação lá é uma explanação rapidinha, só de uma meia hora. E ele veio falar sobre a caridade, que é o amor que a gente tem, que a gente precisa aprender a doar esse amor. Todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Dentro do Espiritismo nós sabemos disso, nós somos criados simples e ignorantes, mas nós fomos nos desenvolvendo. Mas quando nós somos criados por amor. Todos nós temos a centelha do amor dentro de nós, desde a criação. Essa faísca existe em nós. Existem irmãos lá fora que a gente fala, perdoando a palavra, criminosos. Mas você acha que esses criminosos não têm a centelha de amor dentro deles? Tem. Porque alguém eles amam, do jeito dele, mas amam. Às vezes tem um filho, ele tem paixão pelo filho, pela filha, por uma mãe, por um pai. Ele tem com quem ele, às vezes, divide a dor dele. É o amor que ele também tem dentro dele. Ele só não soube direcionar esse amor para as coisas boas. Ele não teve um direcionamento bom. Todos nós temos o amor dentro de nós. Nós só precisamos aprender a direcionar esse amor. Né? E aí esse senhor estava dando uma explanação e eu achei muito interessante, porque eu falei, ele está falando sobre o amor, sobre caridade, né? Sobre doação. Isso é o amor divino. E por incrível que pareça, eu vou falar sobre isso. E é muito engraçado porque nessa casa que eu vou de vez em quando, da outra vez que eu fui, eu falei aqui sobre pequenos seres do bem. Não sei se alguém lembra dessa palestra aqui, pequenos seres do bem, que são sobre as crianças. São as crianças que estão nascendo. E qual é o nosso objetivo, qual é a nossa obrigação diante do ser que chega para a gente. E aí vai, né, a palestra fala
infantil. Eu falei, nossa, mas é muita coincidência, é isso? Toda vez que eu penso numa palestra aqui, quando eu chego lá, está rodando alguma coisa que coincide com o que eu estou pensando aqui. É coincidência? Não é coincidência. É a espiritualidade preparando a gente para o trabalho. Porque cutuca dali, cutuca daqui. Quando você vê, você fala, não, eu estou no lugar certo, então. Eu estou precisando aprender isso. Eu estou precisando trabalhar isso. Então, eu estou no lugar certo. É isso que eu estou precisando na minha vida. Aí ele começou a conversar com a gente, falar de caridade. Que o tempo vai passando e muitas vezes a gente pensa que só o estudar, só o olhar, só vir na casa, aprender a ouvir é o suficiente. É muito bom. É muito instrutivo. Quantas mãos nós temos? Óbvio, tem pessoas que não têm as duas, mas no geral, são duas. Temos duas mãos. Uma eu estudo e a outra eu faço o quê? Eu escondo. A outra eu trabalho. Se eu não unir as duas, não adianta. Eu tenho que unir. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender sobre amor, sobre caridade. E é unindo as duas mãos que eu vou conseguir trabalhar e fazer o bem e transmitir o amor que se precisa. Ah, eu não tenho tempo. Será que eu não tenho tempo? O tempo a gente encontra. O tempo aparece sim. Eu vou contar mais uma história para vocês. Eu fui buscando histórias para a gente tentar fazer uma reflexão de tudo isso. Minha sobrinha hoje está com 35 anos, a Beatriz. Quando ela tinha 3 aninhos, ela e meu outro sobrinho de 5, as quartas-feiras era rodízio do meu cunhado, do carro dele. E tinha que levar eles para a creche. Então eu era a tia que levava os sobrinhos para a creche. De manhã cedinho. Morava em São Paulo, eu morava numa região ali da aclimação, e a creche ficava na Bela Vista, bem longe. Então eu saía cedo, pegava eles, levava para a creche, na volta, meu pai ia buscá-los, porque eu estava trabalhando. Teve um dia que eu perdi 10 minutos. Porque em São Paulo é tudo bem cronometrado, né? Você perdeu 10 minutos, o trânsito já mudou lá na frente. Então você tem que ir naquele horário que você tem que se programar. Falei, nossa, estou atrasada 10 minutos. Passei lá correndo, peguei as crianças. Chegou num local, parei no semáforo, tinha um carro na minha frente, eu parei atrás, eu só ouvi uma batida. Pum! Gente, eu levava 20 minutos para ir até a creche. Certinho para a creche fechar. Eu tinha que correr para chegar lá com ela fechando. Ouvi aquela pancada, pum! E aquela buzina que disparou. Aí o farol abriu, o pessoal saiu. Aí eu já fui direto. Parei do lado da Kombi que entrou no poste. O motorista estava caído no volante e aí disparou a buzina. Quando eu vejo essas coisas, eu corro, eu não sei ir embora, ficar olhando, eu tenho que ir lá. Parei com as crianças do lado do carro, da Kombi. Quando eu olho, eu escuto crianças gritando dentro da Kombi. Era um feirante cheio de caixas de legumes e verduras. E as crianças por cima das caixas. Pedi ajuda para o pessoal na rua, me ajuda a tirar as crianças daqui. Porque ele estava ali desmaiado. Tira as crianças, enfia dentro do carro. Avisa a polícia que eu estou indo para tal hospital com as crianças. E fui embora. Fui para o hospital,
dei entrada no hospital, avisei lá, dei meus dados, todo, telefone, tudo. Falei, eu estou indo embora que eu tenho que trabalhar e levar mais 2 crianças para uma creche. Embora, deixa as crianças nas mãos dos médicos. Vocês acreditam que eu cheguei na creche, a creche estava aberta? Não tinha dado ainda o horário de fechar? Eu não acreditei. Falei, meu Deus, o tempo parou. O tempo simplesmente parou. Então, quando a gente para pensar, eu não tenho tempo. Eu tenho tempo. É só eu querer. Que eu consigo tempo para trabalhar pelo próximo. Esse é o amor. Teve um outro episódio aqui na Bandeirantes. Meu marido fala que eu sou minha boca. De madrugada a gente ia de São Paulo para Hortolândia, que a gente morava em São Paulo e tinha casa aqui. De repente, uma luz parada no meio da pista da Bandeirantes. Ele falou, o que é aquilo? Eu comecei a gritar, para. Ele parou. Uma distância, como daqui ali na parede. Eu desci do carro no meio da Bandeirantes. E vi uma mulher gritando lá dentro. E ele ficou no carro assim. Eu desci. Cheguei lá, tem criança no carro? Não, estamos só nós 2. Vou tirar vocês. De repente, quando eu olho na outra pista aqui, uma carreta parou aqui. E a carreta já começou a dar pista e pedir socorro, porque sem rádio, né? Do caminhão, pedindo socorro. Parece que não vinha mais carros lá de trás. Parece que pararam. O trânsito parou, não tinha carro mais na pista. Tirei ela. Com todo cuidado, pus no acostamento, fui do outro lado, ele me ajudou, tiramos ele, levando para o acostamento, aí o rapaz da carreta falou assim, já estamos chamando socorro. Vocês estão bem? Então, está doendo alguma coisa? Não. O motor do ninho travou no meio da pista. Eu falei, então, fiquem com Deus. Entrei no carro e veio embora. Esse é o tempo de ajudar. Nós não precisamos esperar, como às vezes acontece, e vai passando olhando o que está acontecendo. Gente, as pessoas precisam de nós. As pessoas necessitam. Elas necessitam de um socorro. E o socorro não é só estar na casa espírita orando, se ajoelhando, como em outros lugares. Não, é trabalhando, é se doando para aquele que precisa. Quantas famílias chegam aqui de terça-feira necessitadas de alimento? Mas prestem atenção, o alimento é a porta de entrada. É a porta de entrada aqui na casa. Porque elas precisam muito mais que isso. Elas precisam de um tempinho de atenção nossa. Inclusive, pessoal, se alguém tiver disponibilidade às terças-feiras à tarde, sejam bem-vindas para nos ajudar. Porque enquanto eu, a Ivone, a gente fica aqui trabalhando, conversando, fazendo uma oração, batendo um papo com elas, elas vêm com suas crianças, ficam ali na evangelização de tarde, onde às vezes a pessoa fica ali sozinha. E às vezes eu saio correndo, a Ivone sai correndo, prepara um lanche para dar um lanchinho para aquelas crianças carentes. Mas o tempo que você dá para elas aqui é um tempo útil demais. Muitas nem percebem o que receberam. Aí você fala, nossa, eu ajudei. Gente, eu não ajudei. Eu tenho que me doar pelo próximo. E quando eu estou me doando pelo próximo, quem está recebendo o maior benefício sou eu. Esse é o amor divino. Sou eu que estou recebendo. Inclusive esse senhor na terça-feira falou assim, vocês sabiam que a pessoa que trabalha muito
em doação, e faz comida, e vai visitar o pobre, e ali atende o povo carente, isso e aquilo, pouco fica doente. Aí uma senhora lá na plateia falou assim, eu não sabia disso. Aí ele chamou uma outra que fazia esse trabalho com ele. Ela falou, é verdade. Lógico, a gente pega um resfriado, alguma coisa, mas dificilmente ficamos doentes. Eu já falei aqui para vocês, eu tenho um problema, tive um problema que quase que eu fui embora. Mas a própria espiritualidade falou para mim. E teve gente aqui que ouviu. Você só está aqui, você ainda não foi embora, era para você estar do outro lado. Porque você trabalha. Foi mesmo. Não foi? Porque você trabalha. Porque não era para você estar mais aqui. E aí quando ele falou isso, eu lembrei até de mim. Falei, gente, é verdade. Quantas bênçãos a gente recebe todos os dias quando a gente se doa. Quando a gente pratica o amor divino, o amor de Deus. Quantas? Nas de terça-feira de manhã, a prefeitura, junto com a gente aqui, temos um contrato, né, de parceria, que a prefeitura nos fornece hortifrutis para dar para essas famílias carentes. Aí a gente tem que chegar aqui, tem que separar esses alimentos, porque às vezes vem coisa machucada, batida. Tem que separar, tem que preparar as sacolinhas para 25 famílias. É um trabalho gostoso. Quando a gente começa a trabalhar nisso, a gente começa a se envolver de uma certa forma que você fica feliz com esse envolvimento de amor. Aí às vezes semana passada, foi uma loucura, porque nós temos uma pessoa que doa pra gente o carreiro. Ele nem vendeu o carro só para nos ajudar. Ele falou, nem vou vender minha carro só para fazer isso para vocês, para poder buscar os alimentos. Mas ele às vezes viaja. Nessa semana mesmo ele não estava aí para fazer. Semana passada também, ou retrasada, ele também não estava. Aí essa Neide me ajuda, ela vai com o carro dela, eu vou com o meu, arruma mais um carro de mais alguém, e a gente vem com verdura e legume dentro dos nossos carros. Olha que gostoso. É uma festa. Cansativo? É. Mas quando você termina, prepara a sacola, eles vão embora, a gente respira fundo. Vai lá para a cozinha, prepara um café, senta na mesa, faz uma oração de agradecimento. Cadê o cansaço que foi embora? Muitas vezes ainda fica aqui para trabalhar até de noite. Chega em casa às 10 horas da noite. Olha que delícia. Aí você fala, como é gratificante, né? Como eu saí abastecido de energia, de amor, de energia positiva. Inclusive, se alguém conhecer alguém que tem uma picape que pode nos ajudar, quando o nosso estiver viajando, nos avise, tá? É como nós estamos aqui. A casa é muito grande. Isso aqui é muito grande. Nós precisamos de muito dinheiro. Não estou pedindo dinheiro não, gente. Só para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Nós pagamos alguém para vir aqui limpar esse salão para poder receber vocês de quinta-feira. As salinhas de evangelização, os banheiros, a sala de passe. Mas tem prédio aqui do lado que a gente não consegue. Nós precisamos fazer um mutirão. Se alguém quiser participar, pode falar comigo depois. Precisamos marcar um mutirão. Quem puder nos ajudar, para a gente limpar aquele prédio ali. Trazer vapo, lavar a parede, lavar a janela. Vamos, gente, vamos fazer no sábado, no domingo? Bora! Junta todo mundo aqui, vamos fazer um almoço. Cozinhar o almoço, se unir e ajudar a cuidar da casa, porque é a casa que nos sustenta espiritualmente. É a casa que nos abastece a alma, que nos traz amor, que nos traz prazer, fortalecimento no nosso dia a dia. Porque quando a gente trabalha, a gente se doa, gente, vocês nem sentem como isso é lindo e como isso é bom, é maravilhoso. É fortalecedor. Né? Então,
Vocês já ouviram aquele ditado, mandurinha não faz verão, né? Não faz mesmo. Pra vocês terem ideia, eu tenho um plano na minha cabeça aqui para essa casa, de colocar essa casa para funcionar um dia inteirinho, porque ela não fica aberta todos os dias, muito menos o dia inteiro. Meu plano é fazer essa casa ficar um dia aberta, para atender qualquer pessoa que chegue aqui. Porque quando a pessoa às vezes vem aqui, ela vem com a porta aberta pedindo alimento. Mas quantas pessoas têm problemas, e quer vir num lugar só para conversar? Tem alguém só para desabafar. E eu tenho esse sonho, já faz tempo de fazer isso aqui nessa casa. Mas para isso eu precisava ter alguém, porque eu fico com medo até de ficar sozinha aqui hoje em dia. Precisa ter para isso umas 2, 3 pessoas, prepara um café, põe ali umas bolachinhas, e a gente fica aqui batendo papo, lendo um evangelho. De repente chega alguém vai até. Para isso não precisa, gente, não precisa ter doutorado para você dar um tempo seu para ninguém. Primeiro que nós estando aqui, nós não temos que dizer nada para a pessoa, não temos que dar conselho nenhum para ninguém. Nós estamos aqui para ouvir e abraçar. Às vezes a pessoa precisa de um abraço. De quarta-feira, eu coordeno o curso da OSCAL. A OSCAL é a que rege as casas de fraternidade, que significa... Esqueci. Você falei, né? Organização Social Espírita, né? Não, Organização Cristã, Organização Social Cristã André Luiz. E aí, eu nesse curso, ontem, coordenando o curso, um dos que faz parte do grupo da Fraternidade Irmã Sheila, lá de Minas, ele é um dos organizadores do curso, porque é online esse curso, é para o Brasil inteiro. Aí, ele falou assim, depois da aula de ontem, né, no final, ele falou assim, eu posso dar um depoimento? Eu falei, claro que pode, você é o chefe. Ele falou, eu vou contar uma história para vocês, que por incrível que pareça, ontem falava sobre o que a mão direita dá, a outra não pode ver. Eu falei, parece uma coisa, né? Fica tudo assim, dentro do que você vai falar. Graças a Deus, são intuições para que eu receba a intuição para poder falar. Aí ele falou assim, estou no Irmão Sheila, há muitos anos atrás, ele falou que eles têm um programa lá, que eles fazem um almoço um dia da semana para servir para o pessoal de rua. Eles abrem a casa para o pessoal de rua, eles têm um salão bem grande, pelo que eu já vi lá, pelo curso, o Irmão Sheila é bem grande. Então, eles abrem a casa e tem um refeitório grande onde o pessoal de rua, nesse dia, vão almoçar lá. E é uma equipe muito grande de cozinha. E ele falou que quando ele foi se oferecer, ele chegou lá, a coordenadora da cozinha falou assim, você chegou? Ele, eu vim aqui para ajudar ela. Que ótimo! Sabe para que nós estamos precisando de um homem? Para ir para a cozinha lavar as panelas grandes. É quem estava faltando, você veio para lavar as panelas. Aí ele falou que num dia, um dos irmãos que servia junto com outros, né, com a equipe que servia no salão, levava os pratos, o irmão falou assim, eu vou te apresentar para alguns clientes nossos, olha que bonitinho, chamando os carentes de clientes. Aí levou ele perto de um senhor, ele falou que aquele senhor acho que não tomava banho fazia um mês, um cheiro muito forte. E falou assim pro senhor, este é o nosso cliente, esse é o nosso irmão que lava as panelas aqui. Ele falou assim, ele também é cliente da casa? Ele falou, ele também é cliente, ele veio lavar a panela aqui, da comida que vocês estão comendo, olha que legal. Aí o irmãozinho pegou e falou assim, para esse coordenador aí, posso te fazer um pedido? Posso te pedir uma coisa? Ele
como trabalhador de uma casa espírita, ele falou assim, primeira coisa que eu pensei, lá vem me pedir dinheiro. Eu já sabia. Aí ele falou que ele falou, tudo bem, pode pedir. Aí ele falou assim, eu quero um abraço seu. E abraçou ele. Ele falou que aquele cheiro estava tão forte que ele tentava se desvencilhar, e quanto mais ele tentava, mais ele apertava ele. Ele era mais apertado. Aí quando ele soltou, ele falou, eu me senti tão constrangido, por ter pensado que ele queria dinheiro. Então, às vezes, as pessoas que vão entrar aqui, às vezes o prato de comida, o café, é só a porta de entrada. Elas vêm por um abraço. De você sentar, fazer uma leitura com ela. Né? E para isso ninguém precisa ter estudo, não. Nossa evangelização precisa de gente. Tudo bem, vai estudar. Mas para a evangelização da tarde, qualquer um pode chegar aqui e falar, posso ajudar na evangelização hoje? Pega um livro infantil, vai ler para as crianças, o livro da doutrina, falar de Jesus. Isso precisa ter faculdade, isso precisa ter curso, isso precisa ter amor, precisa ter vontade de arregaçar as mangas e se dedicar ao trabalho. Vocês devem estar pensando, essa mulher está cobrando demais aqui. Né? A mulher está cobrando muita coisa. Eu vim aqui para ouvir palestra de cobrança. Mas, gente, a cobrança não é minha. É de cada um de vocês mesmo. Cada um de vocês vai entender o caminho que vocês querem seguir. Cada um de nós escolhemos o nosso caminho. Cada um de nós escolhemos o que a gente quer fazer. Então, a essência divina, gente, o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. É a energia que liga o ser humano a Deus e a todo o universo. Nós nos ligamos a Deus no momento que a gente se doa. É uma ligação muito grande, muito forte, porque quando eu estou me doando, eu estou ajudando o próximo. Quando eu estou ajudando o próximo, eu estou me ligando a Deus. E eu preciso fazer isso, não é só por mim, não. Eu tenho que fazer pelo outro. Ou nós estamos aqui passeando. Quem já conhece a doutrina sabe que nós não estamos passeando. Sabe que nós estamos aqui para nos regenerar. E como que eu vou me regenerar? Olhando o meu irmão e ficando de lado? Que regeneração é essa, minha? Aonde eu quero chegar? Eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, quando o outro está bem, vocês já pararam para pensar? Quando alguém está bem, que você vê que a pessoa está feliz, seja por qualquer motivo, vocês já se sentiram felizes? Vocês já se sentiram emocionados? Eu vou falar a verdade, eu choro. Sabe por quê? Porque é muita emoção. De ver o bem sendo feito. De ver a alegria no rosto dos outros. Daquele que precisa. Não é o meu. É do outro. Então, esse caminho que a gente leva, do maior mandamento, ele está sintetizado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o amor segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina
aplico o que Jesus deixou? Será? Quantas vezes por dia eu faço alguma coisa que Jesus me deixou, me ensinou? Não precisa ir longe, dentro de casa. Dentro de casa. Eu aplico? Eu vivo com Jesus dentro de mim? Não. Nós ainda estamos longe disso. Muito longe. A gente tenta, como o irmão falou, a gente tenta. E é justamente nesse trabalho que a gente precisa fazer. Não é só pegar livro de leitura, não é só pegar estudo. Não, é arregaçar as mangas e trabalhar com o próximo. E não é dizer, eu fiz, eu doei, eu... Não! Eu não preciso falar o que eu doei, eu não preciso falar o que eu fiz. Eu não tenho que falar nada para ninguém. Porque o que eu estou fazendo é pelo outro. O outro está precisando de mim e de qualquer um de vocês. E é assim que a gente tem que caminhar nessa vida. É justamente ajudando sempre a quem precisa. Diz-nos que no início os homens não têm senão os instintos, como eu já falei, né? Mas todos nós temos um caminho que nós escolhemos seguir. Quem escolhe o caminho somos nós. Quando chega às vezes alguma pessoa e fala assim, nossa, minha vida está daquele jeito. Tem uma pessoa que está indo lá em casa, que eu abro o porteiro e já fala, minha vida está bagunçada. Está tudo de cabeça virada. Essa semana eu até fiquei irritada com o que ele falava, porque era uma energia tão pesada, tão baixa, que eu me virei para ele e falei assim, filho, só você tem problema na vida? Você acha que eu não tenho? O vizinho não tem? Não é só você não. Procure administrar os seus problemas. Ele não falou nada. Às vezes eu sou meio rude, sabe? Meio brava, meio estúpida. Mas eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Ontem ainda falei com a esposa do Eric, falei, Gi, eu preciso me modificar tanto, Gi. Ela falou assim, eu também. Eu falei, então vamos estudar juntos, Gi, pelo amor de Deus. Por quê? Às vezes eu falo no impulso. Vocês têm ideia, né? Eu paro o carro no meio da estrada e desço e vou lá. Então você imagina quando eu abro a boca. Então às vezes eu falo de uma forma que às vezes eu termino machucando as pessoas. Mas não é por maldade, não. Às vezes é por educação. Eu vim de uma vida de coisas que eu me tornei assim. Eu precisei me tornar assim. Eu precisei ser dura. E às vezes de vidas passadas também que a gente vai trazendo, né? Eu preciso me restabelecer nessa, porque eu não quero voltar ainda de novo para corrigir o mesmo erro. Eu preciso recuperar isso. Né? Então, mas instruídos e purificados têm sentimentos e ponto delicado dos sentimentos é o amor. Gente, estamos chegando no fim. Tem um livro que é muito bom. Manual Prático do Espírita, de Ney Pietro. Esse livro eu tenho ele em casa, ele mexe, eu pego ele. É um livro que eu fiz até um curso há uns 5 anos atrás aqui, sobre reforma íntima. E esse livro é perguntas e é um teste, você faz teste no próprio livro. Ele tem as perguntas, você faz as respostas. É um livro muito bom. E aí, a gente pergunta aqui, como a gente reage quando se sente que ofendeu alguém? Esse é o teste que a gente sempre tem que fazer. Ó, eu fico atormentada quando eu machuco alguém? Eu me sinto inquieto por ter ferido alguém? Eu peço desculpas sinceras ou não? Eu reajo com indiferença, como se eu não tivesse feito nada. Eu sou a certa da história. Não percebe que ofendeu alguém, muitas vezes a gente nem percebe que ofendeu. Às vezes a gente
machuca os outros e não é nem diferença. Nós não percebemos que nós machucamos alguém. Isso acontece sim. Então nós temos que fazer esse teste com nós mesmos. Nada porque acredita que não teve razão. Então eu só acredito que não teve nem razão. A gente tem que parar e analisar as nossas atitudes. Isso é o que? Faz parte da nossa evolução. A nossa alma tem que evoluir. Nós estamos aqui para isso. Já estamos chegando no final, tá, gente? Então, olha, gente, sem buscarmos saber o que nos aflige, das dores, frustrações, incertezas, tristezas, ignorância e mágoas, não conseguiremos nos ajudar a nós mesmos. Então nós temos que aprender a nos ajudar, nos fortalecer, para que a gente possa se doar cada vez mais. Porque quando isso acontece, nós estamos reconhecendo onde nós estamos falhando. E essa é uma prática que nós vamos ter na nossa vida o tempo inteiro. E nós não estamos aqui para dizer, eu não passo por isso, porque todos nós passamos. Todos nós passamos por isso. E agora terminando 5 minutinhos, mas olha, a união das pessoas, não importa a minha cor, não importa a minha posição social, não importa quem eu sou, quem eu fui, quais são os méritos que eu tive, os títulos, isso eu não vou levar comigo quando eu for daqui. Eu não vou levar. Eu vou levar a bagagem do que eu fiz, do que eu construí junto aos outros que precisam. Porque quando eu estou me doando, ajudando, o que acontece? Eu estou recebendo. Eu estou sendo abençoada, eu estou sendo protegida. Eu não estou aqui para mostrar para vocês que eu sou boa, que eu faço as coisas para ser boa, não. É coisas que está dentro da gente, a gente sente a necessidade de se doar. E eu falo que eu sou uma pessoa muito protegida. Eu agradeço a Deus, eu falo, Deus, eu sou muito protegida. Muito. Eu agradeço a cada minuto. Eu falo, eu sou muito protegida. Eu já escapei de tantas coisinhas que vocês nem sabem. Eu falo, gente, pessoas na estrada que já me ajudaram, quando eu olho, cadê? Sumiu, desapareceu. Eu vinha de São Paulo para cá, para Hortolândia, todo dia. Trabalhava lá e vim morar aqui em 94. Eu lembro-me que era cansativo. Eu levantava às 5 da manhã para estar cedo em São Paulo para trabalhar. Teve um dia que eu dormi no volante. Subi no morro, no carro. Falei, não está dando certo. Aí eu tinha um fusquinha. Eu ia e voltava de fusquinha. E aquele fusquinha, como era platinado, né? Platinado do fusquinha dava problema. Aí eu parava na estrada. Gente, eu nunca fiquei parada na estrada, sem socorro. Até a ambulância parava para me socorrer. Juro para vocês. A ambulância chegava, chamava socorro para mim. Aí eu falava, obrigado, pode ir. Nós não vamos embora enquanto a senhora não for. Na época eu era novinha, né? Enquanto você não for. E a ambulância ficava lá esperando o pessoal de estrada lá, o auto-socorro lá, no meu carro, lixar meu platinado, né? Se ela tem uma lixa de unha aí, eu dava lixa de unha, lixa platinado, pôr o carro para funcionar, pronto. Aí eu ia embora, o auto-socorro e a ambulância atrás. Isso não é proteção? Não é proteção? Então eu falo, gente, eu estou muito protegida, eu agradeço a Deus. Agradeço a vocês estarem aqui me ouvindo. Por compartilhar essa noite aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais juntos com o amor divino, que nós juntos podemos regaçar nossas mangas e poder trabalhar em
Então, aqueles que quiserem ajudar a casa, ajudar o próximo aqui, a casa está aberta. Estamos aqui para receber vocês de braços abertos. Fiquem todos com Deus. E obrigada.